para eu ser uma grande executiva, uma empresária, eu preciso ter liderança, coragem. A gente pensa em coisas mais práticas. Sim. Mas eu hoje enxergo que, por exemplo, uma coisa que me guia muito, quando a gente fala em espiritualidade, na questão das forças, tem muito a ver com ter um ideal, um propósito. Um sentido. Então, isso é uma coisa que me guia muito. E hoje eu sou muito fiel a isso. E isso me faz uma líder melhor. Então, não é que eu não tenho a liderança, mas a minha liderança ela vai ser sempre através de algo que eu acredite. E hoje eu busco muito isso. E eu acho que para todo mundo que está nessa busca, pare de tentar ser o que o outro espera de você, o que a sociedade fala que é sucesso. Bem-vindos ao podcast Empreendedora no Divã. Eu sou a Tati Loureiro, psicóloga de formação e empreendedora por paixão. Sou colunista da Vogue Negócios e tenho uma marca de sapatos. E por que essa empreendedora aqui tá no Divã? Porque empreender é uma loucura, só com muita terapia para dar conta. No meu divã, recebo empreendedores que desabafam, trocam e nos ensinam como superar esse desafio que é empreender. Vamos começar a sessão? E hoje eu tô com a Renata Rivetti. A Renata ela é especialista na ciência da felicidade e fundadora da Reconnect, que é uma consultoria que trabalha felicidade no trabalho, sustentabilidade humana e produtividade consciente dentro das organizações. E depois de anos atuando como executiva de marketing em grandes empresas, ela fez uma transição de carreira, que é fácil, né? Para investigar uma pergunta essencial do nosso tempo. Como sustentar performance sem adoecer as pessoas? A Renata é palestrante, consultora, colunista da Fast Company Brasil, LinkedIn Top Voice e TEDx Speaker. Ela já desenvolveu projetos em empresas como a Unilever, Natura, Nestlé, Grupo Boticário, Heineken, Itaú, Vivo e muitas outras. E ela é formada em administração pela GV, com pós-graduação em psicologia positiva e especialização em estudos da felicidade. Além de formação em instituições como Harvard, Penn e Wharton. Não é fraca não a Renata, tá, gente? Não é fácil ser feliz assim. E ela também lidera no Brasil o piloto da semana de 4 dias em parceria com a 4-Day Week Global. Mas acima de tudo, gente, a Rê é uma pesquisadora do humano no mundo do trabalho. Alguém que ajuda líderes e empresas a entenderem que bem-estar não é benefício, é estratégia de sustentabilidade. Falei tudo? Nossa, eu adorei a descrição, mas obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com você. Que delícia, eu tô bem animada com a nossa conversa, é um tema que eu amo, né, falar de sentimentos, mas a gente poder falar do que a gente sente de maneira estratégica também, né, pra organizar as emoções, porque às vezes a emoção vira um campo terra de ninguém. Eu tô sentindo, deixa eu fazer. Não é pai de santo, é pra gente realmente organizar e fazer com que isso seja também, facilite nosso ambiente de trabalho, né? E até a nossa vida, né? Eu falo que quanto mais a gente puder trazer todos esses temas que são subjetivos, que são individuais, mas talvez de forma mais científica, é mais fácil pra gente de fato construir caminhos que sejam e mais sustentáveis também. Total, eu acho que traz organização, né, pro nosso sentir. E aí eu queria falar com você o que você começou a sentir em você que te fez questionar o modelo tradicional de sucesso de performance, né? Você era uma executiva. Eu acho que eu olhava ao redor e todo mundo buscando promoção, crescimento na carreira, mas a gente naquele momento, e era acho que outro momento do mundo, a gente não se importava com sobrecarga, com abuso, com assédio, então a gente focava naquilo, tinha que crescer. Que ano era isso, Rê? 2000 e pouco, assim, então eu me formei nos anos 2004 na GV, entrei no mercado de trabalho, era trainee, tudo, e comecei a crescer. Chegou em algum momento, 2010, eu comecei a questionar, né? O que a gente está fazendo? O que é sucesso? Será que isso tudo é o suficiente ou eu tô aqui buscando e é uma busca incessante? Então foi acho que um questionamento muito pessoal de que não me preenchia aquilo que eu estava conquistando, conseguindo e aceitando também. Eu quero entrar um pouco nessa etapa da tua vida, porque hoje você já racionalizou o que você viveu, já fazem muitos anos. Mas se a gente pudesse tentar voltar um pouco, e você pudesse mergulhar onde você estava trabalhando, o que você sentia. Eu queria que você trouxesse com exemplos assim, nossa, por exemplo, eu ia tomar um café e eu tô trazendo isso porque isso conecta com quem tá ouvindo a gente, pra reconhecer também se não tá passando por algo nesse momento, sabe?
Eu acho coisas que a gente achava normal, assim. Então, chegava 8 horas da noite, arrumando as coisas pra ir embora. E de repente, mas tem mais uma reunião. Vamos falar só sobre algum outro tema rapidinho? E isso nunca era rapidinho. E a gente aceitava comer pizza no escritório e ficar todos os dias nesse dia a dia que era exaustivo, né? E eu deixava de olhar pouco pra minha vida pessoal e tinha pouco tempo. Até porque o mundo era totalmente presencial. A gente não falava em mundo híbrido, né? Não tinha notebook, celular. O trabalho era dentro do escritório somente. Então a gente acabava trabalhando longas horas, nem sempre produtivas, nem sempre eficientes. Então é como se o mais fosse melhor do que o trabalhar de fato de forma mais eficiente. E a gente aceitava isso. Acho que isso é um ponto importante. Outra coisa, E você ficava até muito tarde, Rê? Trabalhava até tarde, assim. O que é até tarde? 9 horas, às vezes 10 horas, às vezes mais, às vezes menos, mas não tinha assim, acabou às 6 horas, todo mundo ia pra casa. Ninguém ia pra casa. Ninguém, era chato se você fosse. Se alguém pegasse a bolsa, ia ser aquela coisa, tá desmotivado, aquelas piadas, né? E de repente você pensa, nossa, tem pessoas que têm filhos pequenos, tem pessoas que de repente estão abrindo mão de outras coisas. Eu deixava de fazer exercício físico, de fazer terapia, compromissos que eu tinha agendado, eu deixava de ir. Isso hoje eu acho assim, nossa, eu abria muito mão e não tinha coragem de falar que eu tinha um compromisso, por exemplo. Você se achava errada na época? Me sentia culpada se eu falasse, então eu nem falava. Então eu aceitava aquilo como se fosse o normal. Acho que isso era algo que hoje eu olho e que já me incomodava na época, sabe, Tati? E outras coisas como, por exemplo, piadas que hoje eu considero abusivas, até assédio, assim. Nunca passei por nada grave, mas enxergava isso ao meu redor. Piadas, brincadeirinhas que hoje eu falo, nossa, super preconceituosas, Do né? tipo... Coisas racistas, homofóbicas, que parecia uma brincadeira. Ou até com mulheres, né? Então, você lembra de alguma piada dessa época? lembro de coisas homofóbicas, né? De tipo, São Paulino. Sabe essa piada que não é nem engraçada, mas homem fazia um com o outro. E eu sabendo que no time, de repente, alguém podia se sentir mal. Ou eu me sentia mal com algumas coisas e a gente aceitava, assim. Ninguém questionava naquele momento. Então, acho que tudo isso foi me incomodando e eu falando, nossa, não é possível que a gente considere normal. Ou até coisas simples, assim, né? A gente fazia um team building no Hopi Hari. Aí a pessoa tinha medo da montanha-russa e tinha que ir. Então, assim, tudo isso me gerava um desconforto. Uma vez a gente brincou numa ilha, eu lembro disso, a gente ficar numa ilha brincando de estar perdidos e tendo coisas que às vezes a pessoa não consegue acompanhar em ritmo físico. E aí virava piada. E aquilo tudo eu pensei, nossa, não é normal a gente ir achando tudo isso, né? Banalizando normal, isso, não é normal achar talvez. isso normal, né? E você sentia que só você se incomodava com isso na época? Eu acho que eu sempre fui uma questionadora inconformada, então talvez aquilo me incomodasse mais, mas eu acho que não, acho que muitas pessoas com certeza sentiam e sentem ainda, mas eu acho que a gente vive num país que você não tem muita segurança econômica, estabilidade, né, política, econômica, então você começa a aceitar o abuso, ou a sobrecarga, ou o assédio, porque você fala, eu não posso ficar desempregada, né? Então, ou seja, você não falava, você sentia isso, mas você não trocava com o teu colega do lado. Não trocava muito, mas quando eu fui crescendo na carreira, né, conquistando um espaço mais de poder, que eu podia influenciar mais pessoas, eu comecei a falar um pouco mais. Então, quando eu virei gerente, eu já comecei a falar, olha, para os outros gerentes, gente, eu acho que a gente tem alguns comportamentos que não são bons, não são saudáveis para o time. Então, eu comecei a questionar um pouco mais, levar um pouco para o RH talvez também um pouco passivo nessa época. Então, aquilo começou, de fato, eu comecei a usar um pouco mais o poder como influência para fazer algo diferente. O RH tinha uma coisa mais de departamento pessoal, né? Ainda tinha. Agora eu ia te fazer uma pergunta que me fugiu, mas aguenta aí que eu vou lembrar dela. Isso acontece muito, tá? Sim, faz parte. Não, porque tinha a ver com esse tema. Ainda entrando nesse tema, onde você trabalhava na época? Trabalhava na Telefônica e estava virando Vivo. Tá. Então tinha uma questão de ego também, da pessoa ter que se provar, porque as empresas estavam se misturando, enfim. Então... Tá. Qual que é teu signo? Era essa a pergunta. Câncer. A pergunta super profunda era essa. É ascendente em câncer. Tem câncer com ascendente em câncer. Você sabe que eu tô te perguntando isso? Porque eu escuto nos meus grupos de empreendedora, e eu mesma, às vezes eu sempre fui muito estudiosa. E às vezes eu tinha uma expectativa assim, aonde eu aprendo a ser gente? Aonde eu aprendo a ser empreendedora humana, né? Onde eu aprendo como se existisse um curso formal, né? Tipo na GV, onde tem, em Harvard, né? Em Wharton, onde se aprende a falar sobre isso? E aí quando eu pego você, né, aí no meio da tua carreira,
esse repertório de se importar, ele foi aprendido. Eu gosto de signo, tá? Então o câncer é super... Eu não sou super entendida, mas o câncer é amoroso. O câncer tem uma sensibilidade mais aflorada. Então, às vezes, o que pra uma pessoa realmente não me incomoda, não é nem sensibilidade. Não incomoda, ponto. Eu sou pisciana, então por isso que eu tô falando. Tipo, pro canceriano, e o meu ascendente é em câncer. É um negócio que você fala, cara... Só eu tô sentindo isso. E aí quando você acha que é só você fala, eu não vou falar nada, porque eu devo ser muito emotiva, eu vou falar como eu me sinto e eu quero depois saber como você se sentia. Tipo, eu às vezes me sinto assim, nossa, será que eu sou muito idealista? Não, eu devo ser meio infantil. Acho que me falta maturidade. E eu vi umas pessoas resolvendo as coisas. Eu falei assim, cara, eu não consigo. Pra mim as coisas me atravessam de um lugar que às vezes me rasgam. Nossa, me identifiquei muito com a tua fala, Tati. E por muito tempo eu tinha uma máscara, né, de força, até uma coisa talvez agressiva, para não ser esse lugar da sensível, ou até da espiritualidade, ou das forças que eu tenho, né? Então, tem um teste na psicologia positiva que chama forças de caráter. E as minhas 5 primeiras, que falam as forças de assinatura, tem a ver com espiritualidade, gratidão, amor, generosidade, integridade, que são coisas que sempre me guiaram, mas que eu em algum momento eu achei que fossem fraquezas. Então, como se eu tivesse que, de fato, se eu sou uma executiva, eu preciso esconder isso, né? Eu tenho que ser, talvez, igual um líder mais agressivo para eu chegar onde eu quero chegar. E eu nunca fui essa pessoa, mas em algum momento eu deixei de ser esse lado que hoje é uma força minha, que eu identifico como uma força. E hoje eu entendo, então, isso, de fato, que essa sensibilidade, essa empatia é quem me faz ser uma melhor líder, uma pessoa melhor pro mundo. Mas por algum momento eu escondi isso, que é esse lugar quem eu sou mesmo. É legal ouvir isso, né? Porque é bem isso, né? E quando eu estudei psicologia positiva também. E eu faço, né? Nos nossos grupos a gente faz o teste VIA. O meu é criatividade, transcendência. Não lembro os outros, mas lembro desses dois. Mas a transcendência sempre tá entre os primeiros. Eu tenho muito essa história. E eu também achava que, nossa, gente, não é lugar pra isso. Se esconder, né? Se esconder. E eu tenho bastante energia masculina. Eu sou uma pessoa que eu sou ao mesmo tempo muito direta, muito assertiva, mas eu sou super sensível. Então me bagunçava um pouco nesse lugar. E eu achei muito interessante, porque, né, a psicologia ela fala que quando você usa as tuas principais forças no dia a dia, e tem que ser todos os dias, né? Você pode falar mais disso do que eu, mas você tem essa sensação de bem-estar, de estar encaixado. E não é que as suas últimas forças são suas fraquezas, mas são as suas principais que você tem que usar no dia a dia. É isso mesmo? A gente muitas vezes fica tentando ser o que a gente não é. E a sociedade olha muito só a fraqueza, né? Então a pessoa não é boa em matemática, tem que ser boa em matemática. A pessoa não é analítica, não é introvertida. Tudo isso ela fica tentando ser quem ela não é. O que a psicologia positiva fala é, quanto mais eu assumo as minhas forças e me empodero delas, mais eu vou chegar no meu máximo potencial. Então eu também tenho essa energia. Eu sou super assertiva, eu sou prática, talvez questões que a gente pode chamar uma energia masculina, eu também tenho bastante, mas você não tem que negar ou deixar de ser aquilo, você tem que ser quem você é. O sucesso não é tentar seguir o que de repente a gente vê como sucesso na sociedade, o sucesso é ser quem a gente é no nosso máximo potencial. Então eu acho que olhar para isso, ter autoconhecimento é a base do primeiro passo da gente de fato se empoderar das nossas forças, das nossas habilidades e poder assumi-las de fato para o mundo. Sim. E eu quero então pegar esse gancho das tuas forças para te fazer uma pergunta. Pegando as suas que você lembra mais do que eu, porque eu lembro de 2. Mas normalmente a gente fala das 5, né? Tipo, das primeiras 5. Como que você faz para conseguir colocá-las no seu dia a dia, né? Então imagina que você tá num cargo, eu quero saber a tua opinião. Imagina que você tá num cargo que você precisa usar X. Pega uma força tua que tá lá embaixo. Qual? Você tem alguma... Engraçado, eu foco mais nas forças, mas eu sei menos as fraquezas. Ótimo, né? Meu pensamento, nem o meu pensamento está correto, gente. Então vamos mudar, porque a pergunta já começou errada. Então deixa eu mudar minha pergunta. Se você tem essas habilidades, tá? Que você falou. Amor, espiritualidade, gratidão. Mas você tá num cargo que te exige outras habilidades que não estão entre as suas principais forças. Mas a maior parte do teu cargo, você sente que você tá precisando lançar mão de algo que você não tem. Como que você faz nessa situação?
É engraçado que a gente pensa assim, para eu ser uma grande executiva, uma empresária, eu preciso ter liderança, coragem. A gente pensa em coisas mais práticas. Sim. Mas eu hoje enxergo que, por exemplo, uma coisa que me guia muito, quando a gente fala em espiritualidade, na questão das forças, tem muito a ver com ter um ideal, um propósito. Um sentido. Então, isso é uma coisa que me guia muito. E hoje eu sou muito fiel a isso. E isso me faz uma líder melhor. Então, não é que eu não tenho a liderança, mas a minha liderança ela vai ser sempre através de algo que eu acredite. A integridade é uma das minhas forças. Então, quando eu já trabalhei em coisas, por exemplo, multinacionais de fala pro cliente, né, marketing, aquela coisa me engana, eu falo, gente, eu não acredito em vender enganando o cliente. Eu prefiro, inclusive quando hoje algumas pessoas me procuram, eu falo a verdade, eu te entrego isso, mas eu não te entrego isso, eu não vou te prometer coisas que eu não faça. Então a gente não tem que ficar tentando ser o que a gente acha, o Elon Musk é um líder. Na minha visão, falta humanidade, por exemplo, então eu não quero ser esse tipo de líder. Eu quero ser um líder que tem sentido, que é humano, e hoje eu busco muito isso. E eu acho que para todo mundo que está nessa busca, pare de tentar ser o que o outro espera de você, o que a sociedade fala que é sucesso. Se você entende que de repente a tua liderança, e eu conheço pessoas, né, que a liderança é através da generosidade, por ser uma pessoa que tem escutativa, empática, que empodera o time, ela se torna uma super líder porque ela conquista coisas também assim. Ou de repente através da criatividade. Então, você falou da criatividade, e dá pra saber disso pela tua marca, por quem você é, pelo que você tá criando pro mundo. Então a gente tem que olhar de fato o que essas forças podem trazer e entender, será que eu tô usando elas na medida certa, porque elas também podem estar super utilizadas. Sim. E de repente eu sou tão generosa que eu me abuso para ser generosa. Então é esse equilíbrio de entender, estou usando as minhas forças, no momento que eu tive algum desafio eu usei essas forças, e como é que eu posso cada vez mais trazê-las no meu dia a dia. Perfeito. E aí eu fui entender que, por exemplo, integridade é uma coisa, eu sempre vou ter que ser fiel ao que eu acredito. Espiritualidade, ter um propósito nos meus planos, super importante. Eu não vou fazer algo que não faça sentido para mim. E hoje eu acredito muito nisso e consigo trabalhar com essas forças sendo uma boa empresária, uma boa líder, enfim. Sabe que você falando isso me fez pensar uma coisa, né? Duas coisas que você falou que eu gostei. Que entre entre o remédio e o veneno, a questão é a dose. E quando a gente fala das nossas forças, tem muito essa história da subutilização e da superutilização, que são as polaridades. Né? E eu falo muito disso, que toda vez que a gente está em uma polaridade, nunca é bom. Né? Então, às vezes, a gente até precisa estar na polaridade para chegar no meio termo, que não é bem no meio, mas que é pra gente encontrar um lugar mais saudável de usar aquilo. E aí, quando eu falei das forças, eu acho que a minha pergunta talvez fosse mais de hard skills, né? Então, se você precisar de uma habilidade que você não tem, como é que você faz se não tá nas tuas forças de topo? Mas a tua pergunta me trouxe uma outra nuance. Na verdade, não é o hard skills, é o como você faz a tua função. Então, independente de qual seja a sua função, né, sua ou minha. Sim. Então eu tenho alguns negócios, então eu tenho meu grupo de empreendedoras, tenho meu negócio de sapato, eu tenho um galpão, tenho uma loja de móveis que eu nem falo, porque Tati, você tem muita coisa. Essa é a minha criatividade. A minha criatividade me faz criar muitos negócios, mas quando eu tô muito criativa, eu crio muito, não consigo lidar e tenho burnout. Aí é uma super utilização sem controle. Mas eu tô contando isso porque eu acho que é muito mais o como a gente usa. É o como a gente faz a gestão da nossa carreira. É o como a gente faz a gestão da nossa liderança. Então, eu tenho muita transcendência. Eu gosto de falar, eu prefiro falar até transcendência do que espiritualidade, porque eu acho que a espiritualidade leva às vezes para um conceito de religião. Até a pessoa pensa religiosa. E a transcendência é entender que tem algo além. Então, não importa se eu estiver gerindo uma fábrica. E eu lembro quando eu tinha minha fábrica de sapatos, quando eu comprei, gente, eu comprei uma fábrica com 40 funcionários, 38 eram homens. A minha primeira grande questão foi, agora eu tenho uma fábrica para fazer o que eu quiser. O que eu fiz? Gente, eu queria que vocês anotassem no papelzinho qual que é o sonho de cada um de vocês. Porque pra mim, e eu achei isso, né? Porque eu falei, nossa, muito louco eu fazer isso, né? Por outro lado, hoje eu entendo que isso fazia parte de encontrar sentido naquele negócio. Porque às vezes a fábrica era muito árdua. Claro. Não tinha o romantismo todo. Mas a maneira que eu toco meus negócios, elas levam para esse lugar de transcendência. De entender o sentido. De colocar algo além, né? Então acho que tem a ver com isso que você tá falando. E agora te ouvindo, eu fiquei pensando, as hard skills a gente tem que estudar. Perfeito. Assim, também assim, não exclui. Não é assim, não vou saber uma coisa.
qualquer empresário tem que saber um pouco mais do financeiro, vai ter que falar coisas jurídicas, a gente tem que aprender um pouco sobre tudo. Perfeito. E vai ter que estudar. Então, hoje eu acho que a gente está num mundo que está pulando também isso. Não dá para não ter conhecimento, não dá para não estudar, a gente precisa sim dessa base. Perfeito. O conhecimento o ChatGPT, né? não pode fazer por você isso, mas cada vez mais eu acho que a gente também tem que entender que talvez algumas coisas vão ser de fato automatizadas e a gente vai precisar ser a pessoa que conecta pontos, que conecta soluções, que traz uma visão generalista, porque o especialista também está perdendo espaço, porque se eu só focar em uma coisa, de fato a tecnologia vai me substituir cada vez mais. Então eu preciso ser alguém que olha o ser humano, que conecta ideias, alguém que volta a pensar, sabe, Tati? Eu acho que tá faltando. Eu tenho estudado filosofia, tô fazendo agora uma graduação em filosofia e eu fico pensando, a gente tá perdendo o básico do pensamento socrático, que é fazer questionamentos. Perfeito. Então a gente tá deixando também algo tão importante, que é ter uma visão mais analítica e crítica, e tá aceitando qualquer influenciador falar qualquer besteira no Instagram, e a gente de repente tá pensando que isso é o caminho. Então, tá na hora da gente voltar a se empoderar também de um pensamento mais analítico. Você sabe que tinha um livro, eu sempre me achei muito generalista. E eu falava, nossa, que horror, como eu sou rasa. E aí falaram, Tati, você é maravilhosa. Assim, porque aí eu li o livro, eu li metade, acho que eu não acabei esse livro não. O Mundo é dos Generalistas. Mas falava um pouco disso. Na verdade, assim, eu amo os especialistas, tá? E eu sou cercada por vários especialistas, mas eu acho que é mais um pensamento, isso que você tá falando, de ir além. Porque hoje, a resposta, o chat te dá. Você tem que dar umas questionadas. De onde você tirou isso, chat? Me dá provas, porque ele dá umas mentiras. Mas a questão é você ter coragem de fazer a pergunta. E a rede social, ela te empurra, a gente tava conversando sobre isso, ela te empurra pra você fazer um vídeo com respostas. Gente, ó, pra vocês sentirem isso, façam isso e aquilo, 5 passos para não sei o que lá. Quando, na verdade, não é bem assim que a banda toca, né? Então, assim, a capacidade de questionar que o chat não tem, que ele irritantemente puxa saco, Tati, eu sou uma gênia, gente. A melhor mulher, a melhor mãe, a melhor esposa pro chat. Então, eu perco meu senso crítico, né? Por mais que eu falo assim, para de me puxar o saco. Mas é um pouco esse lugar da gente se permitir não ter resposta. E aí entra a filosofia, entra os socráticos, entra todo esse campo de você abrir pra sentir. Né? Então eu acho isso incrível, assim. Que bom que você tá indo nesse caminho e levando pra empresas. Eu acho que você passou pelo caminho de ter uma carreira, de trabalhar em grandes lugares. E é o que você falou, que é muito importante a gente não perder, que a gente precisa estudar. Não é só um videozinho curto que você vai amanhã aprender a fazer. É estudo, sim, também. Porque senão depois vai de novo pra polaridade. Então é só o sentido? Não, é o sentido, mas existe também ferramentas para que você possa, inclusive, viver esse sentido, né? Claro. Eu tenho uma pergunta aqui pra você. Sobre a ciência da felicidade, né? Qual que é o maior equívoco que ainda existe sobre emoção no trabalho? Eu acho que a gente por muito tempo acreditou que a gente não podia levar as nossas emoções para o trabalho, né? Como se isso fosse possível. Mas antes tinha um distanciamento maior, né? Eu lembro assim, meus avós chegavam em casa, eles descansavam, tinham vida pessoal totalmente separada. Hoje não existe mais essa separação. O trabalho tá no nosso celular, tá na nossa casa, tá no notebook. Então você mistura vida pessoal e profissional, não tem essa separação. E obviamente qualquer emoção tua vai impactar o trabalho, a vida pessoal impacta o trabalho impacta a vida pessoal. Então a gente precisa ter uma melhor gestão do que eu tô sentindo, do que eu tô passando, como é que é o meu dia a dia. E a gente tem que acabar com esse mito também, que o bem-estar no trabalho é ser alegre o tempo todo. Isso não existe, ninguém é alegre o tempo todo em nenhuma vida, né? Eu não faço só o que eu gosto, eu não tenho só dias alegres. Então, aceitar, o tal Ben-Shahar, que é um dos grandes mestres, né, da ciência da felicidade, ele fala da permissão para sermos humanos. É saber que um dia de fato eu vou estar menos produtiva porque eu tô triste ou porque aconteceu um impacto na minha vida pessoal que vai também trazer um impacto no meu trabalho. Então, essa gestão das emoções com transparência e com aceitação, sabe? Essa permissão de ter altos e baixos ao longo do dia, eu acho que isso é super importante. Sabe o que você falou do Tal? Eu escutei ele num congresso, ele falou uma coisa que eu achei maravilhoso, né? Ele falou, não é sobre a gente não sentir estresse. Inclusive, ele falou, pelo que eu entendi, né? Se você me fala, você entendeu o Tal errado, mas ele falou, o estresse é bom. Que nem quando você faz um exercício, você estressa o seu músculo. Isso é bom, porque faz ele crescer. O que é ruim? Quando você não tem momentos de recarga. Perfeito. Então, se você tá se estressando e não tem recarga, igual o músculo, ao invés de o que era pra se fortalecer, te enfraquece.
É exatamente isso. E um estresse, ele na medida certa, de fato, ele é positivo porque te faz buscar desafios. Exatamente, você vai atrás das coisas, tem sonhos, desafios. Então, o estresse tem um poder, ele é importante na nossa vida. E ele nem não existe não ter uma vida de estresse em 2026. Mas, se você não recupera desse estresse, você vai adoecer. Sim. Então, eu sempre falo, o exemplo mais prático para isso a gente carrega o celular todas as noites. É muito difícil você não colocar na tomada teu celular. E a gente esquece de fazer isso com a gente. Então a gente tá às 10 horas da noite respondendo uma mensagem de trabalho que vai me gerar um cortisol, um pico de estresse, que eu deveria estar no momento de recuperação. Entendi. Pra eu dormir descansada, pra eu acordar descansada. Porque se eu às 10 horas da noite tô estressada e já durmo preocupada, eu durmo pior, eu acordo mais estressada e no dia seguinte eu vou produzir menos. Eu vou estar menos colaborativa, eu vou estar menos aberta. Então a ideia da recuperação do estresse é que todo dia eu preciso, ao longo do dia, ter micropausas. Então, entre uma reunião e outra, parar um pouco, tomar um café, encontrar pessoas, dar uma volta no quarteirão. E no final do dia eu preciso tentar desconectar de fato. A não ser que seja algo muito importante, a gente tem que tentar ter essa pausa para se recuperar do estresse. Quero pegar esse gancho, porque eu interpretei o que aconteceu comigo, porque essa coisa da micropausa, a gente pode tentar programar a micropausa. É um pouco difícil quando você tá sozinha. Aí eu vou entrar na história do home office. Tá. Eu faz uns 3 anos que eu saí do meu escritório e fui trabalhar em casa. No começo eu tava ai, que delícia, amando trabalhar em casa, super feliz. Nossa, eu produzia muito mais. Eu já sou super produtiva, produzi mais ainda, mas isso me deixou muito sozinha, me deixou com menos micropausa. Porque, o que acontece? Eu tô em casa, eu emendo uma coisa em outra, eu ainda tenho ajuda na minha casa, então assim, às vezes, tipo, me traz alguma coisa aqui pra eu comer. Então eu virei uma máquina de produzir. Então essa história de levantar, eu não tomo café, mas assim, de você de repente tá na tua mesa e passa alguém e faz uma piada, ou fala de um assunto, puta, Tati, te vi que você tava no céu, onde você parou o que você tava fazendo pra responder uma coisa que não tinha a ver com aquilo, que é uma micropausa não planejada, mas que vai te tirando esses respiros. Eu queria entender, você que estuda isso, né, e essa relação da micropausa e do home office, que pra mim foi uma cilada. As pessoas se perdem um pouco, então é como se, inclusive, assim, ninguém tá me vendo, eu preciso mostrar que eu tô sempre produtiva, que eu tô online, então as pessoas de fato não estão conseguindo ter essa gestão, mas eu acho que no final é gestão também, é autoconhecimento e é intenção. Então, para quem tá no home office, precisa sim planejar a micropausa, é levantar, é igual eu falo, você tem um Apple Watch, ele fica mandando respirar, levantar, beber água, e não é à toa, ele tem estudos para isso. A gente precisa ter essa programação. Então, assim, tem um estudo da Microsoft que mostrou que colaboradores que faziam pausas de 5 minutos entre as reuniões, eles no final fizeram mais entregas, com mais qualidade e tinham o cérebro menos estressado, menos ansioso, né? Então, eles foram muito mais produtivos. Essa ideia da culpa, da gente parar 10 minutos, da gente tomar um café, da gente, de fato, dar uma volta no quarteirão, a gente precisa acabar, porque é o que garante a produtividade de forma mais sustentável. Para quem tá sozinho em casa, precisa ter essa intencionalidade. E aí, mais uma dica, não adianta pegar o celular, entende? Se você tá entre uma reunião e outra, pega o TikTok, teu cérebro não recuperou. Você tá lá de novo, né, mentalmente, achando que você tá descansando, mas você tá também perdendo aí cognição, enfim, trazendo um estímulo rápido de dopamina que não vai te preencher e não vai te recuperar dessa pausa. Então, aqui é muito mais intencionalidade, seja no escritório, seja em casa, de você de fato fazer uma gestão disso, mas para isso a gente precisa mudar os hábitos do nosso dia a dia. A gente faz reuniões longas, que a gente perde muito tempo. A comunicação é super falha. A gente perde, escreve e-mails mal escritos, não lê tudo que tem que ler, mistura o WhatsApp com Teams, com Slack, com tudo. E você quando percebe assim, nossa, você tá sobrecarregada, mas você não tá produtiva. Então o que a gente precisa mais do que tudo é entender que produtividade não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor, sobre se comunicar melhor e sobre fazer uma gestão melhor da tua agenda, assim. Então, o momento de hiperfoco, ele deve durar uns 30 minutos no máximo, depois tem que ter a pausa, depois você precisa ter a comunicação, depois ter a reunião, e não o dia inteiro você fazer tudo
que é uma coisa que nós mulheres carregamos sendo multitarefas. Esse é um grande mito, esse é um grande erro da nossa sociedade atual. Engraçado, né? Por exemplo, meu hiperfoco eu tenho hiperfoco super longo. Eu tenho 2 horas que eu vou muito bem, às vezes até mais. E aí até eu entro num lugar que eu esqueço de comer, porque eu tenho hiperfoco muito longo. Eu comecei a me obrigar a levantar e a fazer essas coisas. Mas eu vou insistir nesse ponto, que eu quero até saber a tua opinião mesmo, assim. Eu tenho achado chato trabalhar em casa. Esse é o ponto. Ai, tá bom, vai apitar meu Apple Watch. Andy, dê 2 voltinhas. Eu vou dar 2 voltinhas. Vai ser um saco. Essas 2 voltinhas eu vou dar. E vou voltar e vou continuar no meu computador. Quando a gente tá imerso no ambiente com mais pessoas, e eu não tô falando de zona, eu detesto ficar sendo interrompida porque eu amo o meu foco. Claro. Mas eu acho que essas micropausas, elas são mais naturais, menos mecânicas. Então, do tipo, putz, você para conversar com alguém, você dá uma relaxada. Mas você precisa de pessoas pra isso. Então eu entro na história das relações, que eu acho que o home office não está fazendo bem pras pessoas. O 100% remoto tem uma grande perda, né, de fato, de bem-estar. Tem. Tá. A gente sabe que o modelo hoje mais produtivo e o melhor pro bem-estar, ele é um modelo mais híbrido, né, que consiga ter as relações humanas, que são super importantes, é o maior preditor de uma vida feliz. Mas também não é só chegar no escritório e abrir o meu computador para entrar no Teams, né? Então, como é que a gente coloca intencionalidade em cultivar essas relações também? Então, é ter momentos de fato para a gente co-criar um brainstorming presencial muito melhor do que um online. Total. A gente vai olhar, a gente vai trocar, a gente vai dar risada, a gente vai falar, porque é o momento que eu deveria de fato criar algo. Reuniões que de repente a gente vai ter um planejamento, fazer presencial também. Então, de novo, intencionalidade para a gente cultivar melhor as relações que são tão importantes para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, esse isolamento. E a gente hoje vive uma epidemia da solidão. Isso tem afetado. E quando a gente olha, né, se criaram ministérios da solidão no Reino Unido, no Japão, pensando muito na terceira idade, e no final foi identificado que quem de fato hoje se sente sozinho são os jovens. E eles preferem às vezes o remoto. Estão hiperconectados, querem o remoto, mas não tem uma pessoa com quem contar na vida. Eles não têm uma pessoa para ligar às 3 da manhã se eles precisarem. Eles estão lá falando com o ChatGPT. E hoje o maior uso do ChatGPT é terapia e relacionamento, né? Tem gente namorando uma IA e deixando de ter relacionamentos e cultivar de fato a humanidade, né? As relações humanas. Então eu acho que construir... Numa fábrica, o trabalho ele é presencial, então não tem o que discutir. Como é que a gente constrói momentos também para as pessoas trocarem, para elas se conectarem, para terem esse cultivo das relações entre si, e num modelo mais de trabalho de conhecimento intelectual, a gente criar um modelo híbrido que a pessoa possa de repente ter um momento de hiperfoco sozinha, mas que ela possa ter as relações humanas que são tão importantes para uma vida feliz. Você falou isso, isso eu tenho tentado fazer esse ano. Eu falei, pessoal, toda quinta-feira eu vou estar no escritório. E aí vamos deixar esse dia pra gente poder fazer reuniões de time, poder criar coisas juntas, porque é mais gostoso. Tem que co-criar. Né? E quando você tá no hiperfoco sozinho, aí realmente é uma delícia estar em casa. Sim. Porque eu sou aquela que me irrito profundamente se eu tô lá trabalhando ou criando numa coisa que é sozinha mesmo. E alguém fala, Tati... Sim, perdeu o foco. Se eu respondo, parece que eu vou me... Assim, quando minha filha entra, às vezes, no escritório, mãe, é rapidinho. Eu falei, então, não é o rapidinho ou demoradinho. É que se eu falo com você... Já perdeu o foco. Eu perco o que eu tô fazendo aqui. Então, eu acho que esse... Eu não gosto da palavra equilíbrio, mas eu acho que essa variedade, né? Eu acho que ter essa variedade ao longo do dia faz bem. E é isso que eu comecei a implantar ano passado, porque eu demorei pra perceber, tá? É engraçado, uma coisa... aparentemente óbvia, porque eu tô na minha casa, eu não tô sozinha. Sim. Eu tenho pessoas circulando, mas é muito diferente. Então eu tive que realmente colocar, putz, hoje eu vou almoçar fora. No meu caso, que só trabalhava em casa, né? Então isso pra mim foi muito ruim. Então eu comecei a ter atividades fora e me fizeram muito bem. Essa intencionalidade. E eu acho que a gente tá nesse momento do mundo, porque muitas vezes a gente percebeu que o remoto 100% não tava bom. Sim. E tava perdendo produtividade, bem-estar e saúde mental. Mas a gente fala, então volta a 100%. Também não acho que seja esse caminho. Eu acho que é uma cocriação de um futuro do trabalho diferente. A gente tem discutido, né? A gente vê fora do Brasil até discussões de horários de trabalho mais flexível, de ambientes mais flexíveis, mas tudo isso eu acho que é muito distante ainda. A gente ainda está num modelo muito pós-segunda revolução industrial. Sim. De trabalhar igual há 100 anos. Então está na hora da gente co-criar novos formatos, novos modelos que funcionem melhor. Eu quero te fazer uma pergunta com relação a esses novos formatos.
trazer uma opinião minha, pessoal, e entender o que você pensa sobre isso, né? Eu acho que a gente começou com a história do home office, foi muito boa por um tempo, sim. Primeiro foi necessário, ponto, mas depois foi boa e depois foi ruim. E hoje eu tô fazendo uma campanha dentro da minha empresa, e pode ser super honesta, não tem problema nenhum em ouvir a opinião contrária, mas as pessoas voltarem pro escritório. A gente tem 2 dias de home office, que eu acho bastante, eu acho que tá bom, mas o resto, as pessoas estarem no escritório e mais, estarem nos mesmos horários. Então eu falo, gente, não tem sentido vir uma pessoa do time fazer plantão aqui no escritório. Tem que vir todo mundo. E todo mundo mesmo. Então eu falei, no dia que eu estiver no escritório, eu quero todos os times no escritório. Porque é pra gente aproveitar aquele dia e se conviver. E poder falar, nossa, eu tive uma ideia. O pessoal do financeiro tá aí, ou o pessoal do e-commerce tá aí. Não, hoje é rodízio, são eles que não estão. Eu não tenho um problema de espaço no meu escritório, porque é uma equipe pequena, então eu não preciso rodiziar. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu acho que essa história do home office e dessa flexibilidade, às vezes ficou uma permissividade que me incomoda. Eu sinto que a gente não tá falando sobre direitos e deveres, sabe? Muitas vezes a pessoa fala, quero mais flexibilidade. Mas como é que você tá usando essa flexibilidade? Você tá abusando dessa flexibilidade? E aí vai perder a flexibilidade. Então, eu sinto que tá na hora da gente ter conversas mais maduras. De tratar o colaborador como um adulto. Perfeito. E dele também se comportar como um adulto. Então, eu acho que é o momento de... Não é só sobre o voltar ao escritório. É de fato intencionalidade da gente estar junto. Da gente pensar que é importante também, e todo mundo assumir isso. Claro que eu acho que abrir um espaço de, nossa, hoje eu tenho um compromisso, então é um pouco esse lugar da gente saber que a pessoa tem que ser cobrada por entregas, não só por presença. Então eu acho que esse é um ponto importante. Não é só sobre estar disponível, porque hoje eu vejo também grandes multinacionais que o voltar, a pessoa fala, então eu vou fingir produtividade. Hoje existe o ghost working. Fica no escritório, mas fazendo nada. Não adianta também. Então é um pouco sobre isso. A gente ainda tem um lugar de o empregador contra o funcionário. E para mim isso não deveria ser um lugar de ganha-ganha. Eu quero que a empresa cresça. Eu quero ser um colaborador que dá o melhor. Eu quero crescer junto. Mas eu quero flexibilidade de alguma forma. Então é uma discussão mais madura que eu acho que a gente não está conseguindo ter. E o que você chama de flexibilidade, então? Flexibilidade é, por exemplo, nossa, Tati, eu tenho um médico hoje que eu marquei há 3 meses. Posso não ir hoje ou chegar um pouco mais tarde? Eu acho que esse tipo de conversa que a gente não tinha no passado e que a gente hoje, eu acho que a gente tem espaço para ter. Mas assim, não é deixar de fazer o trabalho, é ter essa flexibilidade em conversas maduras de que de repente eu quero, hoje eu entreguei algo já até as 4 da tarde, posso sair um pouco mais cedo porque eu tenho que pegar minha filha no médico ou qualquer coisa assim, sabe? Eu acho que são conversas que a gente tem que ter espaço para ter hoje, mas que eu vejo um grande exemplo, tem uma empresa que chama Mall Impacto, elas construíram um modelo de que elas se autorregulam. Então, assim, elas dão alguma flexibilidade nesse sentido e tem essas conversas abertas, mas as pessoas são muito cobradas por resultados, por entregas e não só por horas trabalhadas. E eu acho que é essa visão que a gente como liderança também tem que ter. O que eu espero do meu time? Será que tá claro? Será que as pessoas sabem o que elas precisam fazer? Porque elas também estão perdendo tempo porque elas não sabem o que tem que ser feito. Então, elas estão lá, presentes no escritório, sem entregar o que tem que entregar. E aí, essa conversa que eu acho que a gente tem que ter muito mais sobre expectativas, sobre entregas, sobre resultados, do que simplesmente estar disponível por estar, né? É interessante isso que você falou, porque eu acho que assim, quando você fala flexibilidade, pra mim veio de outro lugar. Não, cada um pode ter seu horário e pra mim isso não funciona. Não funciona ainda. Então estamos na mesma página, ótimo. Mas sim, você tem que ter um ambiente de segurança psicológica para as pessoas poderem falar. E hoje eu sinto no meu escritório, isso é de fases, né? Mas assim, neste momento a gente tem isso, eu sinto que eu tenho na minha empresa, por exemplo. Então, Tati, olha, hoje eu vim viajar porque sexta-feira, sei lá, vou ter um casamento, então era muito cara a passagem no sábado, então eu vim na sexta de manhã, então eu tô trabalhando daqui, tudo bem? Tudo bem, porque essa pessoa podia não ter falado. Ela podia ter mentido, talvez eu nunca fosse descobrir. Sim. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo, eu prefiro 1000 vezes que vocês me falem, olha, eu tenho uma festa, vou chegar tarde, posso amanhã começar às 11? Do que não vir e falar que tava com uma dor de barriga. Exatamente. Então, pra mim, a história da confiança é muito importante. E é isso que eu tenho dedicado a criar. E também eu me colocar como humana
e também me colocar quando acontece alguma coisa de forma transparente para também poder gerar isso no time, porque para mim isso é básico, né? E isso para mim é uma flexibilidade de quando eu penso, né, décadas atrás, a gente não podia de fato fazer isso. Foi um pouco do que eu falei do começo, quando eu vi na minha carreira. Falava muito pouco, as pessoas escondiam, não falavam muito sobre coisas, ninguém trabalhava de casa, também não tinha notebook, era um outro mundo mesmo, né? Mas hoje eu acho que é um pouco isso, só que eu acho que a gente também tem que, como colaborador, falar sobre resultados. Perfeito. Porque assim, se eu quero também poder sair na sexta-feira para trabalhar porque eu tenho um casamento, eu vou ter que entregar e não ficar fingindo. E eu acho que as pessoas abusaram um pouco nesse sentido. E isso traz no final um lugar de que a gente precisa, daí volta para um microgerenciamento, porque as pessoas também não assumiram o papel que elas têm que assumir. Por isso que eu falo, é sobre direitos e deveres, sobre um lugar que seja um ganha-ganha. E esse é o modelo de mundo que eu acredito dentro das organizações. Não é a gente falar, vou ficar fingindo produtividade, estou ligada aqui online, mas não estou fazendo nada. Para mim isso é só abuso e aí no final, em algum momento, ele também é um modelo insustentável. Eu gostei do que você falou de microgerenciamento. Eu fazia... Teve um momento da minha liderança que eu fazia microgerenciamento. E aí eu ficava que nem um Sasquatch, assim, tipo, olhando o que a pessoa tava fazendo. E aí depois eu me afastei totalmente. É um pouco pendular, né? Não foi o menor movimento que eu fiz, mas foi o que eu pude fazer. Me afastei totalmente, daí virou uma zona. Falei, tá vendo? Por isso que eu ficava, porque eu saí. Sim. Porque eu delarguei. E hoje eu tô tentando encontrar esse meio do caminho e trazendo um pouco essa história de assim, o que a gente espera, né? Tentando trazer mais organização, claro, é um processo, mas ainda que, não, mas você não me falou exatamente o que era pra fazer, não, eu acho que esse ganha-ganha, ele também tem que vir desse lugar, sabe? Porque assim, você tá acostumado com empresas maiores, pelo teu histórico, pelo que eu vi. O meu grupo e a minha experiência são de pequenos empreendedores, então pra mim, isso era o normal. Tudo isso que eu faço. Sim. E que talvez numa empresa não era normal. Não é normal você falar isso. Pra mim era normal. Então eu trouxe isso já de cultura pra minha empresa. Por outro lado, eu sinto que eu trouxe um pouco de permissividade. Sim. Porque eu trouxe também poxa, mas é que você é humana, né? Então se eu sou humana, eu não posso cobrar. Não, mas você não me falou exatamente o que você queria. Então calma, mas eu dei lá uma macrometa. O time também não pode, ele também ir em busca do que exatamente é pra fazer também. Então acho que assim, tem principalmente quando você fala de pequenas empresas, onde cada líder exerce mais de um papel, né? Não é tão segmentado, não sei. Então eu tô um pouco nesse ponto, assim, sabe? De trazer, a gente tá... Hoje eu trago sim ambiente, a gente traz algumas ferramentas, a gente traz o que a gente espera minimamente. É perfeito? Provavelmente não. Mas o time também poder se autorresponsabilizar. Perfeito. Não confundir o humano com tipo, não, mas agora você tá me cobrando? Não, então não tá mais legal. E segurança psicológica não é passividade nem permissividade. De fato, só um ambiente que eu me sinta segura para poder levar dúvidas, perguntas, preocupações, erros, né? Mas não quer dizer não ser cobrada por metas e resultados. Eu vou falar uma pessoa do meu time que trabalha em Portugal, por exemplo. Tá. Ela tem um outro horário. Não dá para ela falar exatamente todos os mesmos horários e ficar até as 10 horas da noite trabalhando. Mas a gente tem reuniões síncronas, obviamente. Então tem um horário que ela tem que estar, porque a gente vai fazer reunião, vai fazer reunião com o cliente, tudo. Mas para ficar um trabalho que funciona, toda segunda-feira a gente fala qual a prioridade da semana. E quando que precisam das entregas. Porque tem coisa que eu falo, olha, precisa ser hoje e ela vai trabalhar até mais tarde. Pode ser até amanhã, então tudo bem você entregar, acordar mais cedo amanhã em Portugal e fazer no teu horário. Então, eu acho que essa clareza, e o que eu falo não precisa saber exatamente o horário que ela termina ou começa todos os dias, porque vão ter coisas que ela vai fazer em horários que eu tô dormindo ou não, né? Mas a gente tem clareza do que vai ser entregue cada dia. Tá. E isso faz ela cumprir com o que tem que cumprir e eu não precisar ficar no microgerenciamento. Perfeito. Então, e ela acho poder que é fazer o horário gestão, né, mais clara e consciente que a gente vai organizando juntas da melhor forma. Perfeito. E eu quero fazer uma pausa rápida para fazer um convite. Para você que é empreendedora e se sente sozinha, não tem com quem trocar as dores de empreender, porque tem muitas, tá? Eu quero convidar para a minha comunidade da Empreendedora no Divã. Esse é um espaço de troca entre outras empreendedoras, onde a gente se desenvolve emocionalmente. Então, tem especialistas falando de desenvolvimento emocional e tem a rede de empreendedoras com trocas muito íntimas. Gente, esse espaço já transformou
várias empreendedoras que conseguiram se enxergar no seu relacionamento com o seu negócio e conseguiram voltar a ver sentido, voltar a ter brilho no olho no negócio. Então esse é o espaço da Empreendedora no Divã. E se você quiser saber mais, é só ir no nosso Instagram, @Empreendedora no Divã, e chamar a gente que a gente conversa. E é isso. Então agora vamos voltar para a conversa que estava maravilhosa. E aí eu tenho aqui, né, que você costuma falar que o problema não são as emoções, né, mas é a reatividade. Como que um líder percebe quando ele passou desse ponto? Eu acho que se tem segurança psicológica, de alguma forma isso vai ser falado, né? Então, como você falou, eu também já fiz microgerenciamento, às vezes a gente também, às vezes é mais dura, e eu acho que é tentar entender um pouco como é que a gente chega nesse equilíbrio. Você falou várias vezes chegar no meio do caminho, e eu acredito muito nisso. É dar voz para as pessoas, para elas poderem falar como elas se sentiram, o que foi mais, né? O que foi difícil, o que foi bom, e a gente ter essa cultura de transparência, de comunicação, de feedback, né, de empatia assertiva. E eu gosto da empatia assertiva, que é a gente poder falar sobre as coisas, porque o brasileiro também às vezes não fala. Então eu prefiro te poupar de uma crítica, então eu não falo, só que daqui a um mês eu te demito. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Ou estoura, ou tem uma reação. Ou estoura, ou é isso, vai pro pior caminho. Então eu acho que as emoções, como a gente falou, elas estão presentes o tempo todo na nossa vida. E às vezes a gente chega no escritório não estando bem, né? E às vezes isso como líder vai impactar a vida de pessoas. Tem alguns estudos, né, dos espelhos, dos neurônios espelhos, que a gente vai refletir e um vai passar para o outro, e tem o contágio das emoções. Então é a gente ter autoconhecimento para se perceber, é saber que a gente também não é perfeito e não somos super-heróis e tá tudo bem, a gente também vai passar por dias de crise, de dificuldades, mas tá aberto para reconhecer isso, a vulnerabilidade que você tanto fala, para a gente poder fazer ajustes ao longo do caminho, porque a gente vai ter altos e baixos todos os dias. Você consegue trazer, eu acho que me parece claro tudo isso que a gente precisa fazer. Eu sou muito prática, assim, sabe? Eu gosto de trazer exemplos. Então, por exemplo, se você pegar com o seu time algum cliente que você trabalhou, como que a gente faz, por exemplo, nessa situação, né? Que, ok, é preciso ter maturidade, enfim, você falou empatia assertiva. Como é que é isso na prática? Eu acordei um dia que eu não tô bem. Tô com uma questão em casa e eu vou chegar e vou contaminar todo mundo. Meus neurônios vão contaminar os neurônios de todo mundo. Como é que a gente faz pra não cair na reatividade? Pro meu problema não impactar os outros? Eu acho que tendo esse lugar de consciência, primeiro de autoconhecimento, e de falar, olha, eu vou agora estar no meu hiperfoco, talvez eu faça alguma coisa. Então é você de fato também cuidar disso, para não chegar já brigando com todo mundo só porque você passou por um desafio, né? Ou foi cortado no trânsito e chegou estressada no escritório. Então é esse lugar de percepção de como é que eu tô e dosando isso. Eu acho Mas você fala para as pessoas isso, assim, na tua experiência? Talvez não. Não? Talvez não. Eu acho que depende muito desse espaço. De repente eu tô tão reativa que se eu falar já vai ser uma coisa, vai criar, sabe, aquele clima. Então de repente eu simplesmente tô no meu momento de hiperfoco. E aí eu vou perceber, e ao longo do dia as coisas vão mudando, e eu vou também buscando novos caminhos pro meu dia e ir mudando, e daí de repente me abrindo mais para as pessoas. O que eu acho hoje é que a gente não tem essa noção, e muitas vezes o ser humano ele tem um viés negativo. Então a gente já chega, já reclama, já contamina, e aquilo vai se tornando maior do que precisaria ser. Então, de repente, até essa percepção, entender que a gente pode começar um check-in de uma reunião, de repente perguntando como é que vocês estão. Se alguém já estiver também mais reativo, tá tudo bem. Não é pessoal, a gente leva muito pro pessoal, né, Tati? Então, assim, foi comigo, a pessoa não gostou. E aí vai criando vários conflitos que são desnecessários muitas vezes. Então, eu sempre falo, check-in numa reunião, falar sobre coisas boas, o que deu certo, alguém quer reconhecer alguém, você já vai mudando o clima daquele momento. Ou seja, você vai direcionando para que intencionalmente para a pessoa buscar dentro do teu repertório uma experiência positiva que ela teve ou que ela gostaria de falar naquela reunião. E não é forçar a pessoa ter que dar risada, porque hoje tem empresas também, né? Tem que estar alegre o tempo todo. Gente, isso não existe. Isso aí é o bobo da corte, entendeu? Sim, abuso, de fato. Então, quando falam felicidade corporativa, momentos agradáveis, a gente tá sorrindo, isso é loucura. O mundo de hoje de fato, a gente vive um futuro distópico, é difícil estar
alegre, né? Com várias notícias que a gente vê. Mas é a intencionalidade em criar um momento de reconhecimento, criar um momento de empatia, um momento de celebrar as coisas boas. Dá exemplos de como você faz isso? Como que a gente cria momentos de empatia e momentos de reconhecimento? Você falou. Por exemplo, começar de fato uma reunião perguntando assim: alguém quer reconhecer alguém? Alguém te ajudou essa semana, Tati? E sempre alguém vai ter alguém para reconhecer. Então são pequenos momentos que você vai criando uma cultura, um programa de reconhecimento quase que informal, mas você vai trazendo para uma cultura de reconhecimento. Ou, por exemplo, alguém se orgulhou de algo que fez essa semana, aí a pessoa de repente estava lá num momento super ruim, ela fala: nossa, eu fiz algo muito bom essa semana. E é um pouco do que a psicologia positiva traz, de a gente vai ter várias coisas ruins ao longo do dia, a gente normalmente foca nessas. É só ligar a TV também que é só tragédia. Então você traz intencionalidade para celebrar um pouco mais. Perfeito. Se você fez alguma coisa que você se realizou, que você se orgulha, você alcançou alguma evolução essa semana, porque a gente tem a tendência dentro das organizações de celebrar as grandes metas batidas. Aí dezembro tá todo mundo celebrando, mas e no dia a dia, para chegar numa meta, normalmente são pequenos passos que a gente foi evoluindo. Então é essa intencionalidade de criar esses pequenos momentos ao longo da semana. Você sabe que a gente faz quinzenal, eu sempre conto, mas eu quero trazer como exemplo também. A gente faz, eu participo das reuniões de comitê quinzenal, que são com as lideranças da minha empresa, né? E a gente faz check-in emocional, mas Legal. é como que eu tô me sentindo, porque daí se tem alguém já que acordou com o pé virado, já fala: puta, eu não dormi bem. Então já sei que não é momento de às vezes dar um feedback que pode não ser tão positivo naquele momento daquela pessoa, por exemplo. Mas aí foi engraçado porque essas reuniões começaram a acontecer e cada um tinha que trazer o que fez, o que aconteceu, ou se tinha algum impasse pra gente resolver. E normalmente vinham uns impasses, né? Vinham pros sócios, né? Os impasses, o que não tava bom. E aí eu falei: pessoal, não é só isso. Se vocês lerem na descrição aqui do grupo, que eu falo, está escrito celebrar pequenos passos. Só que isso não aparecia nas reuniões. Aí, não sei. E aí, então o que a gente começou a criar? Que também pode, de repente, ajudar quem tá nos escutando aqui. Eles criaram um roteiro para as reuniões de comitê. Então eles tinham que colocar, eram 3 colunas, né? Então o que tá sendo feito, enfim, as dúvidas, as questões, né? Mas os avanços também. Perfeito. Da quinzena, não é semanal, mas é da quinzena ou do período, enfim, porque como é quinzenal. E eles têm que preencher essas coisas, então não vai esquecer. E aí é interessante até a visão do que a pessoa acha que é conquista. Você vê que tem pessoas que só põem conquistas maiores. E aí quando ela vê a outra que conquistou, nossa, eu consegui, agora eu não vou lembrar, mas sei lá. É um pequeno avanço. Um avanço pequeno que não vou por isso. E a pessoa coloca, é muito legal. Né? Às vezes, nossa, eu consegui resolver o problema do banheiro, que tava um tempão pra resolver. Não sei, que pode parecer pequeno por ser do banheiro, mas que foi uma conquista, sabe? Então, acho que essa intencionalidade, perfeito. A gente precisa, de fato, colocar as pessoas escreverem, falarem. E, às vezes, até virtudes e comportamento, sabe? Tal pessoa foi super colaborativa. Eu gostei dessa, eu vou incluir. Essa já tá anotada aqui na minha cabeça, eu tô anotando no meu caderno. Porque a gente no meu livro eu falo um pouco, vou te dar meu livro depois, eu falo um pouco sobre isso. Porque a gente esquece dessas pequenas coisas, é sempre assim, as metas batidas. E aí fica, normalmente, a área comercial celebra, mas e o financeiro que tá por trás, que de repente, né, fez uma pequena, alguém foi colaborativo e ajudou outra pessoa. A gente precisa também celebrar um pouco mais isso, sabe? Sim. Gostei, você falou bastante dessa intencionalidade, eu acho que faz toda a diferença mesmo. Aqui, essa pergunta eu já fiz, mas eu quero ser mais incisiva para tentar entender da reatividade. Eu entendi dessa intencionalidade, mas aqui, se tem alguma prática simples para você criar espaço entre o estímulo e a resposta, que é basicamente diminuir a reatividade. Então, vamos pegar esse mesmo ser humano que a gente usou de exemplo, que foi fechado, que teve uma questão e chegou no trabalho. E não pode se isolar no momento de hiperfoco sozinho, tô cagado, vou ficar sozinho para não atirar em ninguém. Não pode. Ele tem uma reunião, primeira reunião do dia. O que ele pode fazer? E aí já começa alguém falando, depois eu preciso falar com você, alguma coisa que ele já engatilhou. Você tem alguma técnica que a pessoa pode usar para não reagir a algo que foi falado na reunião naquele momento? Eu acho que é só autoconhecimento que faz isso, né? A gente não tem tipo um tchá. Eu acho que respirar, eu acho que tentar pensar um pouco. A Kabbalah fala muito isso, né? Eu estudo Kabbalah também há 20 anos. E é muito esse lugar de
a pausa. E isso, a gente não faz muito isso. A gente acha que tem que sempre reagir. Então a gente já escuta pra dar uma resposta. Uma opinião. Pra julgar e pra dar nossa opinião e pra falar. Talvez simplesmente seja silenciar um pouco. Eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer. Silenciar e se auto-observar. Por que eu tô assim? Será que isso daí é comigo? Será que eu tô levando pro pessoal? E aí é muito individual. Cada um só pode fazer por si, né? Ninguém vai fazer por nós. Tem um exercício. Eu entendi. Eu adoro também umas coisas milagrosas. Adoro milagres. Mas eu entendo que é uma coisa que a gente tem que se trabalhar muito. Mas tinha uma frase que eu usava. Ai, gente, meu celular deu um apito aqui. E que era assim: Tati, toda vez que você se irritar com o que alguém fala, mentaliza na tua cabeça, entenda o seu ponto de vista. Você não precisa falar pra pessoas que pode ser irritante, que a pessoa tá claramente falando. Entenda o seu ponto de vista. Você parece o chato, tem vontade de socar essas pessoas que têm essas frases prontas. Mas pensar mentalmente. Entenda o seu ponto de vista. Tipo assim, você não concorda e você não discorda, mas você consegue entender o ponto de vista daquela pessoa. Então, pra mim, isso é uma coisa que às vezes me ajuda. Quando e se eu não entendo o ponto de vista daquela pessoa, eu pergunto. Então eu falo, deixa eu entender, mas por que isso é dessa maneira pra você? Como algumas respostas assim, Renata, não entendi, mas me fala mais disso, porque eu ainda não consegui entender o seu ponto de vista, sabe assim? Mas hoje tá difícil isso, Tati. A gente tá num mundo super polarizado, que se você fala uma coisa que já é diferente do que eu penso, eu já vou te desclassificar, eu já vou ficar irritada, a gente vai brigar, provavelmente. Então eu acho que a gente tá num mundo muito pouco tolerante. E aí eu falei de Sócrates, que é um pouco isso. Vamos questionar um pouco mais, porque se você tá trazendo uma visão que é muito diferente da minha, talvez eu tenha que parar e pensar melhor. E aí, de novo, pausa, silêncio, observação. E se você deixar esse tema para daqui a 24 horas, talvez você não reaja mais da mesma forma, né? O problema é que a gente tá lá. E hoje é um mundo que estimula a gente a estar sempre respondendo e sempre resposta reagindo. Rápida, né? Resposta eu recebo chat. Haters no Instagram porque, sei lá, posto sobre felicidade e de repente a pessoa xinga, sabe? Jura? As pessoas estão muito impacientes e muito, acho que a falta de resposta não tem, até porque, né, acho que a tecnologia traz a resposta tão rápida, né, eu adoro o chat e também odeio ao mesmo tempo, mas é isso, de você aceitar que não tenho resposta. Bom, hoje de manhã eu estava, inclusive na minha terapia, eu falei que eu tinha análise hoje cedo, e aí eu queria uma resposta, e eu falei pro meu analista, escuta, mas eu queria a tua opinião sobre isso, gente. Ele foi brilhante, quer dizer, eu fiquei com raiva, mas ele foi brilhante. Porque ele falou assim, imagina que se eu falo pra você o seguinte, nossa, Tatiana, muito interessante o que você tá falando, eu acho que você realmente devia fazer isso. Ou o contrário, fala, olha, eu acho que você devia pensar melhor sobre isso. Porque isso também pode acontecer. Então imagina se você toma uma decisão importante na tua vida baseado em qualquer uma dessas minhas duas respostas. Então, a responsabilidade dessa decisão, que eu não vou falar aqui, porque obviamente isso é pessoal, mas assim, é sua. Claro. E eu fiquei com muita raiva, porque eu queria muito a resposta dele. A gente busca hoje. Eu queria muito que alguém desse a resposta pra mim, facilitasse meu caminho. E nesse momento cheio de gurus sendo, sabe, assim, a gente descobrindo várias coisas de seres humanos que pegaram tantas coisas pro mundo, caminhos pra gente seguir, e de repente você vê que são seres humanos, cheios de falhas, né? Alguns falhas até graves. Então, a gente não deveria entregar o poder pra ninguém mesmo. Sim. Tô tentando. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você hoje, na tua experiência, quando a gente fala de sustentabilidade humana no trabalho, mais está adoecendo os líderes? Os líderes, eu acho que estão adoecendo muito porque a gente trabalha muito mal, existe uma grande sobrecarga. Então, assim, tudo é prioridade, a comunicação é super falha. Quando vê a pessoa eu falo, se eu pegar meu WhatsApp agora, tem coisas importantes com memes, com fake news, com sei lá, e a gente se perde no meio de tudo isso. Tem dados que mostram que o que a gente demorava para receber em 100 anos, a gente vai receber em 5 anos em informação. Esse excesso tem nos adoecido claramente. E eu acho que tem esse excesso da gente trabalhar mal, da gente se comunicar mal, junto com o não recuperar do estresse, de eu achar que eu tenho que estar disponível 24 horas e nunca parar. Eu acho que isso nos adoece. E essa sobrecarga de não saber lidar com as pessoas. Então hoje, de fato, também todo mundo hoje está sofrendo, e aí tudo vira um peso para esse líder. Nem tudo é burnout, então o time também tem que saber disso, nem tudo é burnout, né? A gente tem que, inclusive,
ter mais seriedade para tratar os temas de saúde mental e não colocar como se o líder fosse culpado de tudo. Então eu acho que esse líder hoje não está sabendo o que fazer, não foi preparado para um mundo híbrido, globalizado, com tanta informação, com chat GPT, com estresse, adoecimento. Então eu acho que hoje ele está vivendo um grande desafio pessoal, assim, de como conciliar tudo isso. Legal você falar isso, né? Porque... Legal, né? A palavra não é legal, mas... Eu acho que quando eu criei o Empreendedora no Divã, eu ficava procurando uma frase de impacto. Como que eu vou definir um negócio desse? Mas era um espaço para sustentar quem sustenta tudo. Perfeito. Porque... E sustentar não como carregar. Não, mas para abrir espaço para pergunta. E por isso que às vezes era difícil de vender o programa, né? Porque as pessoas assim, não, mas eu vou vender para ter espaço? Eu vou comprar para ter... Não entendi. Não, mas você não vai me dar uma resposta? Você não vai me dar uma técnica de como eu consigo sustentar minha liderança? E aí eu já tô há 3 anos, né, com os grupos, e a gente foi entendendo esses espaços de divã, que o fato das pessoas falarem, poderem sentir confiança, porque daí é líderes, inclusive, de outras empresas. Você não tem pessoas da mesma empresa. E você pode falar de um lugar, como eu tô falando aqui com você, de coisas que eu talvez tivesse vergonha de falar para um par meu ou para uma pessoa da mesma empresa. Aquilo traz um alívio. E aí, quando outra pessoa responde, ou quando a outra pessoa fala como que ela fez no caso dela, né, com aquela situação, com a sensação de não dar conta, porque às vezes é isso, às vezes eu acho que eu não dou conta, eu falo, gente, eu já me achei uma mulher inteligente, às vezes hoje eu me acho uma mulher burra, eu já me achei uma mulher competente, hoje às vezes eu me acho incompetente. Então eu navego, sabe, aí eu sou ascendente em Gêmeos, eu falo, gente, eu não sei o que é, mas eu ocupo esses espaços, e quando eu acho que eu estou sozinha, piora. Quando eu escuto outras mulheres, sabe, que eu admiro, porque daí eu acho que daí tem também o grupo de admiração mesmo, claro. Renata, eu não sei se tá certo, se é politicamente certo, correto, não, assim, mas é como eu sinto. Então tem pessoas que eu sei que estão lá, que são pessoas sérias, dentro dos meus parâmetros de seriedade, são pessoas que eu admiro e que passam por coisas parecidas comigo no grupo e que isso me humaniza. Então essa permissão pra sentir que o tal fala, a gente vive na prática no divã. E ela não traz resposta. Isso que é o mais louco. Eu falo, cara, como é que a gente tá conseguindo trazer esse alívio, sendo que a gente não tá trazendo a resposta? Eu não tô trazendo, às vezes, olha, qual a técnica pra você, não. Mas a gente vai descobrindo junto. E chegando num lugar de consciência, né? Talvez até dessa síndrome de impostora que a gente às vezes tem. E esse peso que a gente carrega fica mais leve, eu acho que em conjunto. Total. E aí eu queria te perguntar, você fala muito da semana, né? O piloto da semana de 4 dias. Eu confesso, gente, quando isso saiu, eu falei, gente, calma, não consigo fazer em 5. Em 4... Impossível. Impossível. Como que tá essa experiência? Olha, eu acho que cada vez mais a gente tem que testar modelos, claro, tá? Também e eu nem acho que seja implantar semana de 4 dias. A gente fala muito sobre trabalhar melhor. Tá. Então, o que a gente percebeu no piloto, e a gente fez 1 ano e meio de piloto com 20 empresas no Brasil, e mais de 30 países fizeram também, foi que hoje a gente perde muito tempo no trabalho intelectual, né? Não tô falando da fábrica, não tô falando de uma operação, tô falando de fato no trabalho intelectual. Hoje a gente tem muitas reuniões e pós-pandemia a gente tem mais reuniões do que num pré-pandemia e muitas delas são inúteis. Então é isso que a gente tem que olhar, qual a qualidade das reuniões. E outro experimento interessante foi a Amazon tem isso, a Microsoft, empresas que falam a reunião tem que ter poucas pessoas, um objetivo claro, uma pauta definida, um convite que fale o que a gente vai discutir. Isso já reduz o tempo de ineficiência que a gente vive improdutivo ao longo da semana. Então a gente fez mudanças, grandes planejamentos de melhorar processos, de ver o retrabalho, de melhorar a comunicação, de melhorar essas reuniões, e tudo isso fez as pessoas no final conseguirem trabalhar melhor em 4 dias. Elas tinham que manter a produtividade semanal, então as entregas tinham que ser feitas durante a semana, durante os 4 dias, sem perder qualidade e sem perder quantidade de entregas. Ou seja, não mudaram as metas. As metas não mudaram, o salário não mudou só a questão do tempo. Mas para mudar o tempo também não é só tirar uma sexta-feira. Tem a ver com redesenhar o trabalho. E quando a gente faz um experimento desse, a gente percebe que é totalmente possível trabalhar melhor. Que a gente de fato perde muito tempo. O que eu acredito mesmo, eu acredito que não vai ser o caminho, o futuro do trabalho seja só sobre uma semana de 4 dias. Mas é sobre a gente redesenhar tudo isso. Como é que a gente olha para o trabalho
trabalho intelectual, como é que a gente usa melhor a tecnologia. Bill Gates tem falado, a semana de fato podia ser com tudo que a gente pode fazer com uma IA, a gente pode trabalhar 3 dias por semana, mas de fato a gente precisa fazer mudanças na forma da gente se relacionar com o trabalho. Eu quero trazer uma provocação te ouvindo. Eu entendo que uma pessoa que trabalhava antes em 5 dias, com a tecnologia, com a otimização dos processos, possa fazer o mesmo em 5. Né? Uma pessoa que trabalhava em 5 consiga fazer em 4. Aí eu falo, eu como pequena, como média empreendedora, já tá dificílimo ganhar dinheiro. Eu precisaria ter menos pessoas do que eu tenho hoje. Assim, financeiramente falando, tá? Mas eu sinto que todas já estão, tipo, no limite de trabalho. Então, tudo bem. Vamos supor que a gente melhore. Ainda tem, óbvio, sempre tem coisa pra melhorar. Que a gente melhore os processos e elas, de fato, consigam fazer em 4 dias. A minha tendência seria pegar esse 5º dia e fazer coisas que hoje precisariam ser feitas pra gente melhorar a margem que a gente não tem ainda. E aí elas voltariam com a semana de 5 dias. Mas tem um custo que a gente não tá falando muito, e principalmente em grandes empresas a gente vê, que é, as pessoas estão adoecendo. O Brasil teve recorde de licenças médicas por saúde mental. E elas estão também adoecendo por causa da sobrecarga, né? Então, quando a gente olha, hoje tem um alto índice de licenças médicas, a gente tem absenteísmo, a gente tem uma alta rotatividade. Então, qual o custo de tudo isso também? Quando a gente percebe no estudo, as pessoas começaram a faltar menos, as pessoas começaram a ser mais produtivas, as pessoas começaram a ser mais criativas, elas começaram a se engajar mais com o trabalho. Então, nessas empresas a gente percebe a liderança, inclusive são pequenas e médias empresas, muitas vezes o fundador da empresa falando, a gente está trabalhando melhor, a gente está com melhores resultados. Então é um pouco sobre isso, de será que a gente hoje não está no limite e hoje a gente vê dados que falam que só 20% das pessoas estão engajadas no trabalho. Então elas estão trabalhando muito, mas não estão criando, não estão inovando, não estão dando o seu melhor. Então como é que a gente olha para tudo isso e constrói caminhos que sejam mais saudáveis e melhor também, obviamente, para a empresa. A ideia do piloto é sempre olhar para o indivíduo, mas olhar também para a organização. E em todos os casos foi bom para as organizações também. E elas se mantêm trabalhando 4 dias? Algumas fizeram alguns ajustes. Por exemplo, não dá para ser 4 vezes todas as semanas, né? Então, vamos fazer 3 vezes por mês, vamos fazer 2. Tem semanas que tem uma sobrecarga, não vai dar. Então, elas foram fazendo adaptações e ajustes. Algumas implantaram e oficializaram de fato, e outras foram seguindo, testando e entendendo como seguir evoluindo no trabalhar menos, mas melhor. Mas a gente tá falando de cargos de liderança, né? Porque eu fico pensando, eu que trabalho no varejo, o shopping não quer saber se aquele dia não vai ter ninguém no escritório pra atender, entendeu? A gente trabalha todo dia. Claro, mas sabe que a gente vê ramos que nunca discutiram uma redução e tem discutido, né? O Tangará, o hotel tá trabalhando uma escala de 5x2, o Copacabana Palace, que pro segmento hoteleiro... tá. Porque eles faziam escala 6x1. Tá bom. Então a própria HM no Brasil também, varejo, né? Trabalhando numa escala 5x2. Então são empresas que estão começando a perceber, a gente estava perdendo colaboradores, as pessoas estavam faltando muito. E hoje tem, né? O absenteísmo é super alto. É que eu acho que eu não... Assim, a gente trabalha 5x2, a gente não trabalha todo dia, mas o que eu quero dizer assim, se a gente fosse reduzir para 4 dias, hoje ficaria insustentável na minha operação, por exemplo. E eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre falo, ninguém fica trabalhando à tarde, nunca. Isso nunca aconteceu. Aliás, às vezes até... Em algumas ocasiões eu acho que precisaria sim, naquele dia ficar até um pouco mais tarde, mas ficou tão forte essa cultura que tipo dá horário, 6 horas, todo mundo vai embora. Porque eu sempre, eu concordo com tudo que você tá falando, tá, Rê? Eu tô fazendo um pouco advogado do diabo, porque tem coisas que na prática não são tão fáceis. Não são tão simples. Então assim, é isso. Vai trabalhar, a gente põe 2 dias de home office pra já dar uma, né? Tem um ambiente de segurança psicológica, a gente tem uma abertura com todo mundo de falar, olha, isso aqui aconteceu comigo, ou as pessoas falam assim, Tati, aqui a gente pode falar, a gente é ouvido, então isso traz, a gente não tem alto índice nem de absenteísmo, hoje a gente tem, é o que eu tô falando, neste momento, porque essas coisas também não são contos de fadas, mas nesse momento a gente tá com um time muito engajado, muito
Enfim, mas eu não posso imaginar ainda uma semana de 4 dias. Eu acho que não é para todo mundo, e eu nem acho que seja o único modelo, tá? Eu acho que é sobre a gente ter, como a gente falou, segurança psicológica. Isso é mais importante do que, né, uma semana, às vezes, de 4 dias. O que a gente sabe é que muitas vezes em grandes multinacionais se perde muito tempo também, né? Então, como é que a gente reduz essa ineficiência diária? Não vai ser indo para uma semana de 4 dias, é mais sobre discutir tudo isso. Modelos, né? E para uma semana de 4 dias tem que ter muita maturidade, né? E, de novo, as pessoas têm que ser medidas por entregas o tempo todo, porque senão isso pode também desandar. Eu acho que eu ainda tenho dificuldade dessa história de medir por entrega. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar internamente. Eu consigo ver as metas, faturamento, alguns KPIs, mas assim, essas tem que ser as microentregas mesmo. As microentregas, os microprojetos. Depois a gente fala sobre isso, mas eu queria entender quem que pode ajudar, né, um pequeno e um médio a construir essa organização de trabalhar por microentrega mesmo. A gente fala muito sobre priorização. Eu acho que cada líder tem que ter essa autogestão, tá? Não dá pra, assim, alguém da empresa, um PMO ou qualquer coisa assim. Cada líder tem que entender, olha, pra de repente a Tati chegar nessa meta, essa semana ela tem que fazer isso, ou a próxima semana aquilo. Então, você sai não precisa fazer um microgerenciamento, mas você precisa ficar claro o que cada um tem que fazer. Da semana. Com o meu time eu faço semanal. Assim, quais são as prioridades, o que é urgente, o que é importante, o que a gente pode deixar para a semana que vem, o que não deveria estar nem na nossa agenda. Então esses pequenos passos são super importantes de serem mensurados. Perfeito. Essa pergunta eu adoro. Quando você tá a gente fala de vulnerabilidade, parte da segurança psicológica vem de você poder se mostrar por inteiro. E aí, com isso, vem também os riscos, né? Então, como diferenciar a vulnerabilidade madura de uma exposição sem contorno? Eu acho que a gente hoje vive conflitos geracionais, né, que enxerga muito isso de forma muito diferente. Então, o que antes a gente tinha vergonha de mostrar, hoje todo mundo mostra sem, assim, não tentar esconder. E eu acho que aqui uma coisa, quando a gente fala em ser vulnerável, ser autêntico no trabalho, é você de fato poder levar suas opiniões, suas ideias, suas perguntas, né? Então, é alguém que possa se expressar no trabalho, mas não quer dizer que você possa também compartilhar tudo o que está acontecendo. Eu acho que não precisa também. Tem coisas que eu acho que são coisas tuas, pessoais, que você não precisa estar expondo o tempo todo. Então, eu acho que é um lugar da pessoa ter maturidade mesmo, de não ter medo. Exemplo, Rê, às vezes, assim, coisa de muito algum pessoal. Colaborador ou seu, do que é uma coisa que você viu, que você achou que é uma pergunta madura, que talvez até a gente entenda mais o que é maduro, mas eu quero saber o que você entende por quando perde o contorno. Que daí fica mais fácil de entender pelo contrário. Pensando aqui que tem coisas de vida pessoal que são tuas, por né? exemplo, assim, o que você fez no carnaval, não sei, fico pensando agora, né? Hoje em dia tudo, preciso expor tudo? Eu acho que não precisa. Você tem tua vida pessoal, você não precisa levar todos os teus dramas pro trabalho, mas se tem algo te incomodando, você precisa ter espaço para poder falar sobre isso, né? Tô sofrendo no trabalho, ou tô sofrendo na minha casa, que você possa ter essa conversa transparente com a tua liderança. Não quer dizer que você precisa expor todos os seus dramas pessoais. Eu acho que as pessoas, e não dá muito para contar com bom senso aqui, é um lugar de como é que a gente cria relações humanas abertas, de confiança, colaborativas, mas que não passe esse lugar também de respeito. Eu acho que é um pouco isso, respeito, talvez um contato que seja também no final profissional. Estamos dentro de uma organização, né? Então, eu vou querer esticar um pouco mais esse assunto, porque eu escutei uma vez que os colaboradores, alguns estão confundindo os líderes com psicólogos. E que é muito delicado, porque assim, por isso que eu quero que você tente puxar, assim, da tua experiência, quando você sentiu que alguém trouxe pra você uma história que estava além do que você sentia que você deveria lidar naquele momento. Às vezes eu sinto assim, não gosto desse trabalho, ou assim, não quero fazer isso. A gente não faz só o que a gente gosta. Então isso, pra mim, é imaturidade. Eu já tive casos, né, de repente uma pessoa mais júnior no time que fala, não vou fazer isso. Se você tá numa pequena empresa, quase que você vai fazer de tudo, né? Você falou assim, a gente líder, né, fundadora da empresa, tá carregando
no caixa, na cadeira, ou qualquer coisa assim. Então esse lugar de, não vou fazer isso, não tá no meu escopo, pra mim isso é um pouco de imaturidade, achar que de repente algo que tá sendo pedido, então isso é abuso, é assédio. Ou de repente um dia que o líder fala assim, hoje a gente vai ter que trabalhar um pouco até mais tarde, porque amanhã o cliente ele pediu isso, a gente não tem como renegociar esse prazo. Se for todo dia assim, eu acho que é um problema. Perfeito. Se foi uma vez, nossa, putz, a gente vai ter que ficar até as 9 horas e vamos então pedir comida, vamos ficar uma vez no escritório? Não aceito também. Então eu acho que é esse lugar de maturidade entre o que eu tô recebendo, o que eu tô dando, de novo, direitos e deveres. É uma troca mais equilibrada. É uma troca adulta, né? E madura. A MOL, por exemplo, trabalho, né? É trabalho, não é só fazer. E a MOL tem um caso interessante. Elas têm licença menstrual, elas têm 2 dias por mês pra tirar a licença menstrual sem nenhum pedido médico ou qualquer coisa assim. Que legal. E elas super se autorregulam, elas não abusam. Porque é um time pequeno de quase só mulheres. Isso, gente, tô amando. E você pode conversar com a Roberta, que é a fundadora, mas o time tem muita maturidade. Então até elas me contaram um caso que teve Lollapalooza, o time foi junto, né? E aí chegou segunda de manhã, a pessoa tava naquela ressaca, tudo, e falou, putz, acho que eu vou tirar a licença menstrual hoje. E o time falou, não vai. Porque se você fizer isso e abusar desse benefício que a gente tem, a gente vai perder esse benefício, porque vai ficar claro que você tá abusando. E elas se autorregulam. Ela chega no trabalho talvez mais indisposta, mas ela tá lá. Então esse lugar da gente ter essa discussão de autorresponsabilidade, de gestão, né, de maturidade do time com a liderança e ter essas conversas francas e abertas, eu acho que é super importante, do que o time falar e abusar, né, de só fazer o que gosta, ou ter que um dia carregar uma caixa, ou ter um dia de hora extra, não é abuso e assédio, né? Então acho que essa conversa ela precisa ser falada. Perfeito. Então eu vou trazer ainda uma situação para ver como você, porque eu ainda tenho um lado meu que ainda tá com uma dúvida. Outras coisas já ficaram mais tranquilas, que é esse caso ainda da vulnerabilidade, né? De tentar deixar mais claro, assim, de tentar pensar juntas, porque é isso, às vezes não tem um exemplo vivo na cabeça, né? Então, eu vou ser minha chefe, minha líder, enfim, e aí eu te trago aqui uma situação do meu casamento, sei lá, falo, nossa, eu tô passando por isso, eu tô num momento super de crise, então tá super difícil pra mim, então às vezes pra mim tá difícil de me concentrar, e poxa, e aí eu começo a falar pra você dessa história. Você como líder tá vivendo comigo, só pra você saber a situação, você como líder tá vivendo uma situação comigo que você também tá sentindo isso, você tá precisando mais de mim. E o cargo onde eu ocupo tá precisando mais de mim. Como que você lida numa situação dessa? Eu acho que conversas francas e abertas, né? Então, olha, talvez como líder perguntar um pouco como eu posso te apoiar. E não é ser psicólogo, eu não vou resolver o teu problema. Eu não vou também falar, então não venha nenhum dia. Mas olha, o que a gente precisa de mais importante, então o que dá pra escorregar, o que não dá. Porque também, se a gente falar assim, não quero saber, e já teve líder que eu vi que falou assim, não quero saber o problema, não sou psicólogo, ele vai perder o engajamento do time, ele vai perder a motivação do time se ele fala, não ouço problemas do time. Ele tem que sim saber o que a pessoa tá passando, se ela estiver passando por um desafio. Mas ele não é o psicólogo da pessoa. O que ele pode falar assim, olha, você tá cuidando de você, você tá fazendo tua terapia, você tá conseguindo fazer, talvez descansar, fazer seu exercício físico, como é que você tá cuidando da tua vida pessoal? E segundo, vamos olhar tuas atividades pra ver o que não dá pra escorregar e o que dá. Então eu já tive por quanto tempo, né, Rê? E também, talvez porque esses ajustes. Porque também tem isso, né? Por quanto tempo que a gente pode, então assim, poxa, você tá com essa situação? Tá, vamos 6 meses então reavaliar o que você tá fazendo pra ver se a gente consegue fazer um ajuste, porque você não tá dando conta mais de fazer aquilo, mas pode ser que por um ano a gente não consiga sustentar. Exato. E claro, e aí é um planejamento conjunto. Tá. Então eu acho assim, a pessoa tem, sei lá, um problema em casa que talvez seja mais sério e que vá durar mais do que os 6 meses. Como é que a gente reajusta isso? Como é que a gente discute isso? Perfeito. E eu acho que tem casos que até da pessoa, já vi alguns casos da pessoa falar assim, tá, então eu vou trabalhar menos, mas eu vou ganhar menos, porque daí você vai precisar repor com outra pessoa. Então são esses ajustes que tem que ser feito. Porque se a gente tá falando de pequenas empresas, cada pessoa conta muito.
Então eu acho que esse lugar da gente ter essa autorresponsabilidade e não só... E é engraçado, porque eu já fui em sindicato e às vezes fica aquele discurso de um contra o outro, e pra mim não deveria ser. A gente tá juntos, né, querendo vestir. Aqui não precisa ser vestir a camisa e eu aceitar abuso e assédio, mas é sim a gente querer chegar num lugar comum que seja bom pra todo mundo. Gostei muito da tua resposta. E gostei muito que você falou esse lugar de co-criar a solução. Porque eu, às vezes, tenho... Isso é uma característica minha, que eu também trabalho na minha terapia, de querer solucionar. De querer ajudar, de querer... E aí você também incapacita a pessoa, né? Incapacita no sentido de que ela não co-cria. Então, assim... Renata, como é que eu posso te ajudar? Obrigado por você me falar isso, porque é importante saber que você não é uma preguiçosa, mas sim você tá passando por um momento desafiador e você confia em mim pra falar sobre esse assunto. Mas o que você, né, como é que eu posso te ajudar? E você pode falar assim, você pode me ajudar, me ajudando com essa situação com meu marido, não sei o que lá. Eu vou falar, esse não é meu lugar. Não, você pode me ajudar, você consegue diminuir metade do meu trabalho e me pagar a mesma coisa, porque isso eu vou ficar mais feliz. Isso não, mas de repente, será que a gente não consegue chegar... Por um mês, né? Por um mês, aí não, isso não, mas você não consegue por um mês? Por um mês tá... Então, eu já tive casos, sim, de pessoas que tiveram questões emocionais e que a gente readequou num período. Então, abrir pra conversa. Você não chegar na conversa já com começo, meio e fim pronto. Você realmente ver o colaborador como alguém que colabora. E que vocês vão chegar em algo comum. E no limite, se não chegar, cada um segue o seu caminho também. Mas né? é igual hoje que pais, né? Hoje a gente vê essa mesma questão, né, Tati? Muitas vezes pais que também querem resolver tudo pelo filho e essas crianças não estão crescendo, não estão amadurecendo. Total. A gente vê piadas da geração Z levar os pais pra entrevista de emprego. Não é fazer por eles. E o líder não tem o papel de fazer pelo time, senão o time não aprende, não cresce, não evolui. Eu acho que é de fato planejar junto, co-criar, que era uma coisa que antes a gente não tinha, né? A hierarquia era eu trago a solução e você só obedece. Eu acho que a gente tá nessa mudança do mundo. Muito bom. Isso aqui você já respondeu, gente. Deixa eu ver minha fichinha aqui pra ver o que faltou. Tá. Você falou no começo, né, naquele momento teu de transição de carreira, que você sentia que você estava se afastando de você, né? E você atuou e fez essa mudança. Quais sinais que a gente pode olhar como líder, né, no time, ou nós mesmos, na verdade, não é só do time não, porque a gente tá falando aqui também, inclusive, de liderança, que a gente tá se afastando de si. Porque é uma coisa assim que não é tão trivial, né? Às vezes o outro percebe mais do que a gente mesmo, né? Eu acho que um pouco de como tá a minha motivação, como é que eu acordo às segundas. Eu sempre falo, as pessoas, tudo isso é muito ilusório. Eu falo, a gente vai passar mais de 100 mil horas da vida trabalhando. Não dá pra ser só um fardo, não dá pra ser só sofrimento. Então eu sempre falo para as pessoas perceberem. E a gente daí hoje se fala muito, né, o quiet quitting, fazer o mínimo possível. Será que essa é a vingança pra minha saúde mental? E ela é péssima também. Porque eu ficar apático à vida não me traz também, né, felicidade. Então eu sempre falo, a gente precisa entender que felicidade, eu gosto dessa combinação que o professor de Harvard, Arthur Brooks, traz, alegria com satisfação e significado. Satisfação vem de realização, de metas, de desafios, né? Todos os estudiosos da felicidade falam que eu preciso me sentir realizada para me sentir feliz. Então eu entender que o trabalho, ele pode ser uma fonte de felicidade, sim, ele pode me trazer desafios, ele pode me trazer motivação, mas não é, o meu líder às vezes não vai saber por mim, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que entender, será que eu tô apática? E a gente vive hoje um momento de apatia em várias coisas na vida, né, Tati? Uma crise do sentido na vida. Total. A gente tá buscando estímulos rápidos, dopamina rápida nas redes sociais e deixando de repente, estudar algo novo, de ler um livro, de buscar conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que perceber, será que eu tô vivendo apático? Será que eu tô deixando de fazer coisas que me trazem realização e sentido até? Sim, perfeito. Eu quero complementar a tua resposta, porque tem a ver com um trabalho que eu também tenho feito e que eu acredito. Eu acho que um líder não é só quem tá acima de você hierarquicamente, né, ou ganha mais. Eu acho que um líder é uma pessoa que ele enxerga uma visão um pouco mais ampla do que você e, portanto, ele pode liderar. Né? Então eu tô aqui, vem numa situação que você não tá, vem, pode vir que aqui não tem parede, vamos lá. E aí você me segue, porque você confia em mim. E quando a gente fala de segurança emocional, e quando a gente fala de sentir, bom, eu sou formada em psicologia há mais de
20 anos, mas hoje eu atuo com isso com outras empreendedoras. Eu sinto que, seja empreendedor ou seja uma liderança dentro de uma empresa, se você não está conectado com o que você sente, você não consegue reconhecer o que o outro sente. E aí eu não acho que é você atuar como psicólogo do teu liderado, mas é você atuar como líder. E a liderança, ela atravessa a questão emocional. É tudo que a gente vem falando aqui. Então eu acho, sim, que é papel sim do líder ajudar o liderado a encontrar sentido também. A provocar. A fazer essa provocação. A sentar e falar assim, cara, Renata, tô vendo que você tá desmotivada. Deixa eu entender. O que você gosta de fazer? Quais são seus tesões na vida? Deixa eu entender como que a gente consegue ligar pontos. Como que eu consigo, de uma maneira madura, entendendo que isso aqui é um trabalho, que eu preciso de você. Mas como é que eu consigo ligar? Então eu já tive casos, como eu sempre tive esse olhar, por ser psicólogo, então pra mim líder, eu acho que nenhum líder deveria ser líder se não fizesse uma boa terapia e se não tivesse o autoconhecimento em dia. Pra mim isso é mais importante do que uma hard skill. Não é suficiente, mas é mais importante. Porque você consegue ligar pontos. Então eu cheguei pra essa minha funcionária e perguntei pra ela, puxa, deixa eu entender o que tá acontecendo, deixa eu entender, porque eu via que ela tava desmotivada. E a gente conseguiu mudar ela de área. Porque ela tinha todas as características que não eram da área dela, que a gente não sabia, porque eu não sabia reconhecer isso. E quando a gente mudou, ela encaixou melhor nessa outra área e ela se sentiu mais motivada. Seria maravilhoso que a própria pessoa pudesse fazer isso? Sem dúvida. Isso tira a responsabilidade dela também poder sugerir para a liderança, porque eu também não acho que tudo é papel do líder. Olha, eu não tô tão motivado aqui, por que você não me coloca naquela área? Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Só que como eu também aprendi com o meu time, que eles falam, Tatiana, isso não é comum nas empresas, isso que você espera da gente é por muito calado, então se você quer que a gente fale sobre isso, tem gente que ainda vai ter medo. Ainda vai ter medo de retaliação, ainda vai ter medo que se falar vai ser jogado de canto. Então cabe ao líder sim perguntar. Mas eu não sou psicóloga, Tatiana, eu não consigo identificar. Bom, mas você é minimamente inteligente pra ver que a pessoa não tá motivada. Então assim, por que você tá desmotivada? Não sei por quê, tá bom. Existe algum espaço aqui na empresa onde você se sentiria mais motivada? E você começar uma conversa. E começar a provocar, e começar a tentar a revelar um sentido oculto nessa conversa e uma adequação. Então assim, eu acho que sim, o líder tem que estudar autoconhecimento, sim, ele tem que se estudar. Ele tem que passar pelas suas sombras pra ver que o outro também vai ter a sombra dele. Ele vai ter que saber o que é gatilho dele. Ele precisa ser perfeito? Não. Inclusive falar que também tem todos esses gatilhos. Eu tenho vários gatilhos, mas eu acho que o líder precisa sim ajudar a galera a encontrar sentido. Não, concordo 100% com você. E tem um dado da Gallup que fala que 70% do engajamento do time depende da liderança. Então, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada e eu acho que é papel desse líder sim provocar. Gostei. E um ponto importante é que às vezes nem precisa mudar de área. Às vezes é uma pessoa que é super introvertida, analítica, tá fazendo uma coisa comercial e que ela não gosta, e de repente na própria área poderia fazer outra coisa. Então, existe um conceito que é chamado de job crafting, que é redesenhar as atividades da pessoa, as relações que ela tem no trabalho de acordo com as forças dela. Então, é de novo voltar para conhecer as forças. A própria Gallup tem um assessment para você descobrir suas forças, né? E tem um livro, Descubra Seus Pontos Fortes. Porque se eu de repente descubro que eu sou criativa, eu só tô com um projeto que é zero criativo, eu não vou dar meu melhor, eu vou muitas vezes estar desmotivada. E se esse líder entende que tem uma pessoa errada, né, certa, a pessoa certa na atividade errada, ela não vai chegar no seu máximo potencial. E aí o papel do líder é redesenhar esse trabalho e de novo co-criar. Porque ele precisa perguntar, mas o que você gosta, o que te motiva, o que te desafia? E eu acho que de novo, talvez a pessoa não tenha parado para pensar. E aí quando o líder provoca, ela consegue olhar, eu sou super analítica e tô fazendo um trabalho de repente comercial, isso não me motiva. Ou ao contrário, né, eu gostaria de estar fazendo algo mais relacional e tô aqui só numa planilha. E de repente esse líder, às vezes a pessoa nem muda de área, mas muda alguma atividade, delega uma coisa, automatiza outra, e esse job crafting é justamente das atividades certas para a pessoa certa, porque daí ela chega no seu melhor, né? Mas tudo isso precisa ter conversa, né? Sempre. Você precisa abrir espaço para entender o que o outro tá sentindo como líder, mas eu sempre vou frisar aqui, porque esse programa chama Empreendedora no Divã, então eu como empreendedora já tive burnout, não tinha ninguém se preocupando comigo, ninguém querendo estimular meu sentido, meu propósito, saber como eu tava me sentindo, se eu estava com burnout, se eu precisava de uns dias para me afastar. Então eu acho que assim, cada vez mais, eu acho que tudo é importante, tá? Eu tô brincando, mas o assunto é sério.
a gente olhar para essas lideranças. Porque sim, as lideranças têm um papel importante na vida de quem é liderado. É uma coisa cocriada, mas a liderança também vai precisar se cuidar. Ela vai precisar encontrar espaços seguros para ela falar das suas dores, ela vai precisar encontrar espaços seguros também para ela entender até onde ela consegue. E tem gente que não deveria ser líder. Deveria estar fazendo um outro tipo de atividade ou empreender de uma maneira mais solitária e não liderar pessoas, porque eu não sei, eu acho que assim... E eu acho que o que você faz com o Empreendedora no Divã, ele permite que essas pessoas e mulheres, né, possam trocar esses desafios de forma conjunta, porque elas não estão sozinhas. Às vezes dentro da empresa é mais difícil, de fato. Eu já fiz alguns grupos, né, buddy group dentro de uma empresa para as pessoas discutirem, trocarem. Mas se você está num ambiente que você se sente de fato segura, que você vê uma pessoa que tem o mesmo desafio que o teu, obviamente isso. Que você compartilha aquilo de uma forma mais leve e mais fácil. Então a gente precisa buscar, ninguém vai fazer isso, buscar grupos que possam apoiar, trocar, porque hoje a gente está, de novo, o maior preditor de uma vida feliz vem das pessoas e desses cultivos que a gente tem que intencionalmente ter nas relações da nossa vida. E aí é trocar e priorizar, porque as pessoas falam, mas eu tô sem tempo. Eu falo, mas entrou no Instagram? Algum tempo tem, né? Provavelmente. Total. Então é muito mais sobre prioridade. E que é isso, é provado. Né? Só de você falar, seja você como líder, de ter um espaço seguro para falar, seja no Empreendedora no Divã, seja em qualquer outra comunidade ou programa que você esteja, mas também os colaboradores, só deles terem espaço para falar, isso é a base da psicologia. A fala, ela é curadora. Mesmo que você não chegue a uma resposta, de você falar, ser ouvido genuinamente e se escutar, você próprio começa a escutar as soluções. Então, eu sou uma grande defensora do trabalho dos psicólogos, dos terapeutas, porque falam, mas aí eu vou lá ficar falando dos meus problemas, não vai resolver porra nenhuma. Não vai resolver mesmo. Porque quem vai resolver é você, mas parte da solução é você começar a falar, porque o cérebro vai elaborando. Então, eu acho que, enfim, né, o seu trabalho também fala muito sobre isso. E eu queria entender, inclusive, como que você hoje pode ajudar empresários, empreendedores com o trabalho que você faz? Hoje a gente tem 4 frentes, desde diagnósticos, assim, para entender os riscos psicossociais, né? Então a gente consegue mensurar um pouco como é que a empresa hoje está em relação à saúde mental, diagnóstico de felicidade do botão, que a gente também tem um parceiro aqui no Brasil, até a parte mais prática. Então a gente tem muito jornadas de produtividade consciente, de liderança humanizada, de embaixadores do bem-estar. Então tem essa parte mais de construção de cultura do bem-estar e a gente faz muito workshop prático, e tem a parte mais de palestras, workshops, também algo mais pontual, algumas sementes para conscientizar mais as pessoas. Hoje o meu trabalho é muito sobre levar para a prática dentro das organizações mudanças, porque não é sobre um programa de bem-estar ou sobre um momento ao longo do ano, tem muito mais a ver com hábitos, com o dia a dia, com a prática mesmo, né? Com a cultura. Total. Então a gente ajuda bastante nessa construção de cultura. Que legal. Ai, que delícia, gente, amei nossa conversa. Bom, eu falei que até uma hora, já passou 1h30, mas agora eu vou encerrar, mas é que tava muito bom. A gente entrou no flow. É sobre isso, né, gente? E se você tiver que resumir o futuro do trabalho, adoro essas perguntas de resumir, adoro esses resumos, mas tudo bem. Se você tiver que resumir o futuro do trabalho em uma frase, você tem isso? A gente precisa resgatar a humanidade. Eu acho que a gente está deixando muitas vezes a tecnologia substituir o ser humano, perdendo o pensamento crítico, analítico, emburrecendo, né, como sociedade. Eu acho que o caminho é a gente voltar a pensar, voltar a se relacionar, resgatar a nossa humanidade. Obrigada. E para quem está ouvindo agora e sente que está no limite, qual que é o primeiro passo possível para esse líder fazer? Terapia, autoconhecimento, parar, refletir, entender quais são os ofensores hoje na saúde mental. É sobrecarga, é um ambiente tóxico, eu estar sem sentido na vida. Então acho que começa para olhar para dentro mesmo, né? E eu quero até falar uma coisa sobre isso, porque me ajuda muito, que é até uma ferramenta que a gente usa no Divã, né? A gente tem as chaves, que a gente fala que são chaves que destravam a gente lidar com emoção ou algumas coisas. E uma delas é a escrita. E pra mim, me ajuda muito quando eu tô... Porque às vezes a pessoa não pode fazer terapia, né? Então, aí quando eu falo de um primeiro passo possível...
se ela não puder, obviamente, estar numa terapia, que eu sempre acho maravilhoso, que ela escreva pra si própria. Então, journaling. Um journaling, ter um meditar diário. Também, né? Tentar. Meditar. Pra mim, eu medito. Pra mim, a meditação, às vezes, quando eu tô muito mal, eu fico muito perturbada. Ruminando. E fico ruminando. Então, eu escrevo, eu falo, hoje eu tô me sentindo assim. Aí eu começo me achando ridícula de escrever aquilo. Aí eu continuo. Por conta disso, daquilo. E aí eu ponho uma música, eu tenho minha playlist de músicas tranquilas que eu escuto. E eu vou escrevendo. E na medida que você escreve, você vai elaborando. Então isso é um passo possível também, sabe? Pra pessoa poder identificar, como você falou, os opressores. O que tá naquela rotina, o que tá naquele momento pulsando. E o que é possível fazer, né? Dentro da tua capacidade financeira, da tua capacidade de fazer movimentos, porque eu sempre falo que a gente nunca pode fazer um movimento que seja um abuso com a gente mesma. A gente precisa sustentar a consequência daquele movimento. Então eu sou idealista, eu sou pisciana, mas eu sou muito responsável. Então assim, que passo que você sustenta a consequência dele? É esse, nesse momento, faça. Deu certo, você vai mais um passinho e assim você vai fazendo, né? Pra sustentar essa tal dessa felicidade. Perfeito. E o que significa? Você já falou, mas nos próximos anos, essa liderança mais humana? Eu acho que é criar espaço de segurança psicológica, isso é o básico. Algum olhar mais empático para as pessoas, tentar colaborar mais do que competir, trazer inclusão, dar voz para todo mundo. De fato, para mim tem muito a ver com a humanidade. Eu acho que é conseguir equilibrar hard skills com de fato esse olhar mais humano. Power skills hoje se fala muito, né? Fala power skills? Mais do que o human skills, tá, né? Ou falava do soft skills. Então é esse lugar também mais da gente ter esse lugar muito mais de conectar pessoas, conectar soluções, do que simplesmente olhar o microgerenciamento ou dado ou resultado. Tem a ver com, de fato, esse olhar mais generalista e mais humano da construção de um trabalho que seja melhor. Maravilhoso. Rei, obrigada. Obrigada, Tati. de conversa. Obrigada por aceitar minhas provocações. Mas são provocações porque eu sou muito curiosa, sabe? Eu sempre era aquela aluna que quando eu não entendi, eu falava, desculpa, professora, ainda não entendi sua resposta. Mas acho que é uma compreensão mesmo, assim. Eu fiquei super feliz de estar aqui. E eu acho que a gente tem muito para trocar, aprender e construir juntas, porque não tem um caminho único, né? Total. Obrigada. E para você que está assistindo a gente, se você quiser saber mais do projeto da Empreendedora no Divã, vai lá na rede social, @Empreendedora no Divã, vai conhecer um pouco. A gente tem os nossos grupos de empreendedoras, né, que é o nosso momento de estar junto, de poder trocar, de fazer esse desenvolvimento emocional. A gente tem uns laboratórios de emoção também. Então, vai buscar a gente. E a Rei Rivete também, a gente vai deixar aqui o Instagram dela para quem quiser conhecer mais o trabalho dela, poder também procurá-la. Tem muita gente boa no mercado, gente. Então, assim, se você fizer a pergunta, você vai ter a resposta. Então, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Que delícia, gente.